Galera, olha essa treta forte aqui entre o Mauro César e o Pilhado. Então, eles vão estar debatendo sobre a seleção brasileira, Neymar, Ancelotti. É uma treta forte, mas é no campo das ideias. Não teve agressão verbal direta um ao outro, mas foi... Eles ficaram bastante irritados, principalmente o Mauro César. Então, fica até o final do vídeo, vem tacando o dedão no like e se inscreva no canal. Vamos ao vídeo. Eu acho que de número, eu vou até pedir pro Kaique, porque só para também não tumultuar e confundir, que eu já vi que números do Santos com o Neymar são melhores de aproveitamento. Eu até entendo o Piperno dizer, mas em tal jogo, mas em outro jogo. Mas eu acho que os números são maiores. Acho que ele tá jogando muito no Santos? Não acho, e já falei isso aqui várias vezes, né? Acho até, inclusive, que ele foi mais convocado pelo peso do nome e porque o Ancelotti viu que os jogadores protagonistas da seleção brasileira não estão entregando o protagonismo que ele espera, né? Inclusive nas entrevistas que eu vi. Mas eu digo no campo mesmo. O que o Carlo Ancelotti está entregando até agora? Mauro. O que ele está entregando como técnico até agora? Uma convocação confusa, o time não tem padrão, o time não joga bem, ele nunca teve experiência em seleção, em selecionar e montar um time. Ele até agora não entregou nada também não, cara. Então assim, os jogadores não estão entregando. O que ele entregou até agora, como técnico? Só o nome. Então ele e Neymar até agora são só nomes na seleção. Até agora. Se vai fazer depois, não sei. Não tenho bola de cristal. Mas também. Então parece até que estamos falando de um técnico que faz um grande trabalho, está de beicinho porque um ou outro não entregou. E outra coisa, esses jogos amistosos, a gente não pode botar uma lupa idêntica para todo mundo. O jogador que é titular, ou o Wesley, se machucou. Você acha que os caras que são titulares estão jogando jogos amistosos contra a gente em Panamá da mesma maneira que o reserva que quer mostrar serviço? O reserva entra para mostrar serviço, como na pré-convocação. Quem não é nome certo, entra com tudo. Quem é nome certo, o cara não quer se machucar, porque o risco é real. Várias seleções sofrem com isso. A Argentina tem 4 jogadores, 5 jogadores aí com problemas de lesão, podendo ser cortados. O Giai deve jogar a Copa do Mundo, que os 2 laterais que são prioridades do técnico estão machucados. Giai está lá, inclusive, né? Deve ficar do Palmeiras, por conta de lesão. Então não dá para medir, não é igual. A maneira que entra em campo um jogador que está brigando para mostrar serviço, porque quer jogar, ou antes que quer ser convocado, é diferente daquele que está preocupado em preservar a sua parte física e não se contundir, porque ele vai jogar a Copa do Mundo. São coisas diferentes, o que vai valer a partir de agora, sábado. E sábado, estamos falando aqui de um jogador que não vai entrar. Nem sábado, talvez no outro jogo também não, e nem tem motivo para entrar no time. Se o Endrick, você abriu o programa falando do Endrick, que por que não é titular? E eu já falava aqui, isso aqui desde 2023, 2024, que não convoca, não é porque do Dorival, eu falava já isso aqui. Por que não convoca? Ele não está jogando, eu falava, dane-se, convoca a si mesmo. Se o técnico do Real Madrid não escala, azar do técnico do Real Madrid, ele é melhor que a maioria desses caras todos ou todos eles. Eu sempre disse isso aqui, pode procurar aí nos vídeos aí. E o Endrick não joga, por que o Neymar tem que ser... Qual a relevância, gente? E essa liderança, que liderança é essa? O que o Neymar na vida dele falou de inteligente, de interessante, que demonstrou uma liderança? O quê? Qual foi a grande sacada dele? Quando ele deu uma grande entrevista, falou, ele sempre foi um grande jogador, mas uma pessoa de pouco conteúdo, nunca vi grande coisa, falando grande coisa. Aí agora ele é um líder. Líder de quê? Líder da onde, rapaz? Pelo amor de Deus. Isso tudo é um grande circo, entendeu? E eu prevejo, assim, coisas muito ruins acontecendo. Porque está tudo errado. Tudo errado, convocação, aquela festa, o time joga mal. Olha, ou o Ancelotti vai ter que acertar a mão assim num passe de mágica ou a coisa vai dar ruim. Tá bem complicado isso aí, bem complicado. E outra coisa, o que a gente vê é um festival, é um saco essa época de pré-Copa do Mundo, porque não tem jogo ainda, e fala-se muito em seleção brasileira, e não tem esse assunto todo. Essa é a questão, tem 800 repórteres lá, e não tem assunto para todo mundo. Então, assim, o Casemiro disputou a bola com ele e virou notícia. Porra, isso não é nada, gente, isso não é nada. É um debate, não, porque foi, não foi, babá, não é nada. É a mesma coisa o Neymar não é nem titular, nem tem motivo. Como é que vai montar esse time com o Neymar? Vamos lá. Quem vai sair? Se entrar o Neymar, então sai o Endrick. Ou sai o Igor Thiago, ou sai o Matheus Cunha, ou sai o sei lá quem. Porque a ideia qual é?
Alguém acha que ele vai correr para trás? Em 2018 era o Gabriel Jesus que corria por ele. Lembra? O Gabriel Jesus era o atacante que não tinha gol, não tinha assistência. Mas ele que tinha que correr para trás. E o argumento sempre era, até do pessoal que defendia arduamente o Tite, eu não defendo nem acuso nada, não sou contra nem a favor. Mas tinha uma galera na mídia que defendia o Tite incondicionalmente, em 2018. Não, porque ele foi jogador tático, que ele volta, ele corre e tudo. Porque o Neymar não tem que ter esse trabalho. O Neymar não vai fazer isso agora. Nem tem condição, gente. Nem tem condição. Não é nem uma culpa dele. Ele não tem condição. Não dá mais. Não era assim antes. Como é que vai ser? Vai correr Vinícius para trás, Rafinha, o Neymar vai ficar ali parado, esperando? Como é que esse time vai funcionar? Como é que esse time vai funcionar, gente? E outra coisa, se tiver que entrar no final do jogo para tentar um gol numa situação de dificuldade, ele ou o Endrick, hoje, por exemplo. Então, assim, na verdade, o Ancelotti, ao convocar o Neymar, ele arrumou mais um problema com a solução. Até o colega Arnaldo Ribeiro estava falando uma coisa ontem que é interessante. Digamos que o Endrick seja reserva ainda. Ele monta o time lá com Rafinha, Vinícius, Matheus, Paquetá, sei lá quem. Então, o Endrick está no banco, não está jogando. Aí você tem o Igor Thiago no banco, tem o Endrick no banco, tem o Neymar no banco, no segundo ou terceiro jogo. Segundo jogo menos. Vamos dizer o jogo da Escócia, que o Brasil, vamos imaginar que o Brasil precisa de um resultado contra a Escócia. Primeiro jogo, 16 avos de final, vai. Primeiro jogo eliminatório. O Brasil está numa situação que tem que fazer um gol, tem que vencer. Tem no banco o Neymar, tem o Endrick e tem o Igor Thiago. Deixar o Igor Thiago de fora e botar o Endrick é fácil. Não entra o Neymar e entra o Endrick. Aí se o Endrick faz um gol, tudo bem. Se ele não faz o gol, por que não pôs o Neymar? Porque no imaginário das pessoas, o Neymar entraria e faria não um gol, faria 3 gols. Então o Ancelotti arrumou um problema para ele. Então ele que se vire agora. Se o jogo tiver 2-0 para nós e colocar o Neymar... Aí tudo bem. Se tiver 1-0 para os caras, 1-0. Quero ver. Imagina assim que o Brasil empata com o Marrocos, resultado normal, vence bem o Haiti e chega contra a Escócia numa situação parecida. A Escócia consegue arrancar o empate com o Marrocos e também vence o Haiti. Pode acontecer. O Brasil pode fazer um jogo com as Copas precisando vencer. Aí pega uma retranca danada lá, os caras metem um gol de bola parada. Pode acontecer. O que o Brasil está jogando, isso é possível acontecer. A não ser que agora, a partir de sábado, o time realmente se encontre e consiga fazer um futebol melhor. Mas não está distante disso. O jogo da estreia é difícil, gente. É bem difícil. É um jogo complicado. De um time que tem mais coletivo, um time que já tem uma casca pelo que fez na outra Copa. O Marrocos, o que fez na outra Copa, já chega com muito mais preparo. O que foi novidade já não é para eles. E é um desafio ganhar do Brasil numa estreia. É um jogo difícil de cara. Tem a carne assada no meio, mas a carne assada seria servida para os 3. Né? Então todos podem fazer goleada no Haiti. O que vai acontecer? Não sabe. Aí, mas pode acontecer ou na primeira mata-mata, como o Pimperno destacou, ou até nesse último jogo, uma situação do Neymar estar à disposição. E tá ele entra aqui, Igor Thiago e outros no banco. Precisa de um gol. Quem entra? E aí? Ele vai ter que se deparar com isso. Né? Porque a resposta para mim é muito óbvia, né? Quem deveria entrar, mas não é assim que as pessoas vão pensar e ele vai ficar sob pressão. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas é surreal, cara, o que está acontecendo. Eu acho surreal. Desde daquele forró baldado da convocação até agora, eu vejo assim, uma coisa muito esquisita e preocupante do ponto de vista do time CBFiano. Ora, ô Mauro, eu só discordo do trabalho do Ancelotti. Eu não acho o trabalho do Ancelotti ruim, por enquanto. O que ele fez? A pergunta foi essa. O que ele fez de especial até agora? Mas o que ele não fez? O que ele não fez? O que ele fez? Não tem um time montado, não tem nada. Ele não fez nada de especial. O que tem que fazer é na Copa do Mundo, é o que importa. Mas ele não está também, porque pelo que você colocou, o Ancelotti não estaria satisfeito porque alguns jogadores não estão rendendo e tal. Ele também não fez nada de especial até agora. Ninguém fez, ele está no mesmo patamar desses jogadores. Os jogadores que não chamaram a responsabilidade, o técnico, que é um nome pesado, ainda não apresentou nada de especial, é isso que eu estou dizendo. O time não apresenta nada de especial. Não é muito diferente do que um técnico brasileiro faria, na minha visão. Ou alguém está vendo algo de muito especial desse time? Uma direção. Não, o time está evoluindo. Não está. Pode acontecer? Pode. Pode se acertar na Copa, pode acontecer qualquer coisa. A Copa é interminável. Dá para você, eu tenho falado isso, dá para você acertar o time na Copa mais do que em mundiais anteriores. Porque ela vai durar quase 1 mês e meio. E o tempo todo com os jogadores vai dar mais de 45 dias. Do dia da apresentação até a final, se lá chegar, evidentemente. Para quem chegar, né? Até agora também o trabalho dele não precisa nada demais, com a grande atuação, com a grande sacada, o sistema de jogo, alguma coisa legal, assim, pô, isso aqui funciona muito bem. Não tem até agora. Não tem. Em 1 ano de trabalho, um pouco mais, ele também não apresentou nada de tão especial. E é uma primeira experiência dele como técnico de seleção, que é diferente de técnico de clube. Você trabalha em períodos curtos, você tem que ter uma capacidade de selecionar os jogadores adequados, colocá-los em campo e montar um time. E você não trabalha continuamente como no clube, onde você tem sequência. É diferente. Ele nunca fez isso na vida dele como treinador. Então também ele também está sob observação e avaliação
com todo o status que ele tem de grande treinador vitorioso que é. Só o nome, só a grife não basta. E até agora não aconteceu nada de tão especial. Por parte dos atletas e por parte do técnico. É como eu vejo. Não, eu concordo em partes. Eu só acho que o Ancelotti, ele, ao contrário do Vinícius Júnior, ao contrário do Rafinha, que são protagonistas que eu acho que tem que ser cobrados, agora, ele ainda não tem uma Copa para a seleção brasileira. É agora, os outros já tiveram e não brilharam. Não, mas aí o contexto é outro, depende do técnico, depende do andamento, era outro treinador. Peraí, daí não, né? Precisa fazer uma Copa do Mundo. Aí não, mas o que vai fazer uma Copa do Mundo? Isso depende do coletivo. Por exemplo, lá, você falou do Vinícius. No jogo da Croácia, o senhor Tite, para variar, sacou o Vinícius, precisando ganhar um jogo. Sim! Então como é que ia fazer? O aproveitamento do Rafinha foi sempre no posicionamento que ele não rende como rende no Barcelona. Depois da Copa ele voou do Barcelona. O Tite montou nas eliminatórias. As eliminatórias é carne assada. Sim, então, o Tite montou uma seleção brasileira eu quero ver o Ancelotti na Copa. Que jogava subserviente ao Neymar. Todos jogaram para o Neymar em 2 Copas do Mundo. E foi um fiasco. Mas então, assim, isso não pode ser culpa do Vinícius e do Rafinha. Então a gente está concordando, mas discordando. Porque eu criticava o Tite porque ele brilhava nas eliminatórias e nos amistosos. E Copa do Mundo era um fracasso. Eu acho que o Ancelotti só vai mostrar realmente se ele foi foda ou não agora. É na Copa do Mundo. Não, claro, isso é óbvio. Agora, o Vinícius e o Rafinha já jogaram uma Copa do Mundo e ainda não despontaram na seleção, entendeu? Sim, mas isso não depende apenas do jogador. Isso depende de um contexto, depende do técnico, depende de uma série de coisas. É o que eu estou dizendo. O time do Brasil, treinado pelo Tite, ele deixou a desejar. O Tite não foi feliz no seu trabalho, embora seja um bom treinador, mereceu estar ali e tal, não foi bem. Não dá para você apontar só para os jogadores. O Neymar fez o que na Copa do Mundo? Vamos lá. O que o Neymar fez em Copa do Mundo até hoje? E não é nenhuma não. Em 14... ele se machucou, mas não teve nada de especial. Em 18 ele ficou rolando lá, virou meme, não foi? Em 22 ele passou a Copa inteira tentando fazer um gol que ele fez contra a Croácia e não adiantou nada. E não bateu o último pênalti. Porque o Brasil tinha perdido. Não por culpa dele. Não, ele tinha que ser o primeiro a bater. Então ele ou o Tite, não sei quem tomou a decisão. O melhor jogador bate o primeiro pênalti. Ele ficou guardado para bater o último, o pênalti da classificação. Foi o que me pareceu. Não teve nem a chance de bater. Porque bateu, por exemplo, foi o Rodrigo que perdeu. Por exemplo. Aí a decisão é dele ou do Tite? Não sei. Eu não sei de quem era a decisão ali. Se era dele ou do Tite. Sinceramente, não sei. Porque a seleção é tão subserviente ao jogador. E aí nem é culpa dele, não. É culpa do técnico mesmo. Se ele falasse, quero ser o último, o Tite falaria, não, você vai ser o primeiro. Será? Eu não sei, não. Sinceramente. Então, o fato é também, o Neymar fez 3 Copas. O que ele fez de especial? De sensacional? Até hoje? Nada. Estamos aqui falando dele, que a liderança, que não sei o quê, essa coisa toda. Pelo amor de Deus. Cara, tem uma coisa muito mais importante do que o Neymar, é o Brasil montar um time. O Brasil não tem um time ainda. Na Copa de 2022, uma coisa é clara, né? Ele ia fazer o gol da classificação se não fosse a incompetência defensiva e do treinador, concorda? Peraí, mas ele tá num time. Então ele faz o gol, o resto não interessa. Mas o que ele fez um gol que ele passou a Copa inteira não tocando bola pro companheiro pra tentar fazer aquela jogada, Thiago. Mas ele fez um gol numa a Copa inteira. A Copa inteira. E o time leva um gol ridículo depois. Mas faz parte. E as jogadas que ele errou, que poderiam resultar em alguma coisa. O passe que ele não deu, a bola que ele prendeu. Aí você não pensa nisso. A pergunta foi, o que ele já fez em Copa? Fez um gol que não valeu nada. Fez um gol que não valeu nada. Fez um gol que não serviu pra nada. Não valeu nada pra o time, não. Com todo esse status, todo esse oba-oba, fez um gol que não valeu nada. Não valeu nada. Você viu nada. A história dele em Copa do Mundo é completamente desproporcional à história dele como jogador de clube nos momentos em que ele foi muito bem no clube. Como no Barcelona, como no Santos. Na primeira passagem pelo Santos, claro, lá atrás. Não tem nada a ver, ele jogou pra caramba. Mas na seleção em Copa do Mundo também nada demais. Eu tô falando isso porque o que importa é agora, a partir de sábado. A gente vai ver o que vai acontecer. Eu concordo. Eu acho que o que importa é agora. Eu sempre falei isso e não vou mudar agora. Que eu criticava o Tite por isso. Eu falava, pô, gente, vai ficar comemorando o recorde em eliminatórias? Agora, pra mim, o que interessa é agora também. É Copa do Mundo. Por isso que eu falo. E sobre o Neymar, eu concordo que ele nunca foi um Ronaldo. Ele nunca foi um Romário. Mas, pô, ele tem 13 jogos na seleção em Copas do Mundo, 11 participações em gol. São 8 gols e 3 assistências. 5 gols em fase de grupo, 3 gols em mata-mata. Cara, eu não acho um número ruim. E outra,
contra a Croácia, a 2018 foi uma Copa ridícula. Isso eu concordo. A Copa dele foi muito ruim, muito abaixo do esperado. Agora, 2014, eu não achei uma Copa ruim dele. Aí teve aquele lance lá contra a Colômbia. E na Copa de 2022, também não achei uma Copa brilhante, mas, porra, ele fez o gol que seria o da classificação para a semifinal. Aí o time inteiro vai para frente, vencendo umas quartas de final e leva um gol ridículo, ele fez. Agora, a culpa não é dele também de ter um treinador incompetente e de ter um time que levou um gol ridículo. É isso que eu tô falando, porque ele fez coisas em Copas do Mundo. Agora, fez coisas que são compatíveis com a grandeza dele? Não, não fez. Agora, poderia ter feito. Se classifica contra a Croácia, vai para uma semifinal. Agora, não é só ele, né? É aquilo. Tem o grupo também. Eu acho que em 2014 ele fez uma Copa boa, até a lesão. Eu acho que 2018 foi ridículo. E eu acho que 2022 ele poderia ter somado com a seleção brasileira se a seleção brasileira não cometesse aquele erro patético no jogo contra a Croácia. E sobre o pênalti, eu acho que é o treinador, Mauro. Não sei se você concorda. Não o sei. Treinador diz quem bate o não primeiro, sei, não quem sei. bate o último. Eu não tenho certeza de nada ali. Você acha que é o jogador? Calma aí. Não, eu tô falando nesse caso específico. Então, deixa eu ir pro break que a gente estourou já 9 minutos. Um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Mauro. Eu tô falando especificamente nesse caso. Se o Neymar chegasse pro Tite e falasse, Tite, eu quero ser o último a bater, eu não acredito que o Tite pudesse falar, não, você vai ser o primeiro. Não, melhor dizendo, eu não ficaria surpreso se fosse assim, para ser mais claro. E o técnico tinha que mandar o melhor. O melhor jogador bate primeiro, gente. No passado, lá nos anos 70, 80, era muito comum isso, o principal jogador o último a bater. Até que alguém um dia percebeu, mas se for o melhor batedor, for o último, ele pode não bater. Ele tem que ser o primeiro, para começar ganhando. A chance maior, né, de acertar. E ele é um excepcional batedor de pênalti. Ele não bateu o pênalti, cara. Não bateu o pênalti. Aquilo ali foi impressionante, aquilo ali. Mas, Mauro, você acha que a culpa é dele ou é do Tite? Não, a culpa é do Agora, Tite. de verdade. A culpa é do Tite. Mas ele poderia também falar, já que ele tem tanta liderança, né? Como você está dizendo que ele tem liderança, olha, eu quero ser o primeiro a bater, já sair com 1-0, que eu não perco. Não vou perder. Vou fazer. E ele faria, certamente. Vou sair ganhando. Não. Bater por último, você tem a chance de fechar, né, a noite com a classificação, ser o herói. Tem esse lado também. Quem bateu o pênalti decisivo que deu o título para a Argentina não foi o Messi, foi o Montiel, né? Montiel. Bruno Prado, precisa mostrar, isso aí é o que eu falo. Também eu não acho que dá para criticar, porque eu acho que Copa do Mundo é o que interessa. E de verdade, é o que eu acho. Se o Brasil fizer uma boa Copa do Mundo, o Ancelotti tem que ser elogiado. Se o Brasil fizer uma Copa ruim, o Ancelotti tem que ser criticado. Copa do Mundo é o que interessa. Se eu sempre falava isso com o Tite, eu não vou ser covarde de falar o contrário. Porque o Tite tinha os recordes e recordes em eliminatórias. E aí todo mundo falava, eu era um dos pouquíssimos que criticava o Tite na época áurea dele ali, né, em seleção, depois da eliminação para a Bélgica. Porque eu fui para a Copa, achei a Copa uma bosta, eu falava, que adianta o cara ganhar nas eliminatórias e fazer uma Copa do Mundo ruim? E aí eu fui mantendo aquele lado mais crítico ao Tite, enquanto a maioria elogiava, e depois foi comprovado que o Tite em Copas do Mundo foi um fracasso. E aí saiu da seleção brasileira, foi um fracasso no Flamengo, saiu do Flamengo, foi um fracasso no Cruzeiro. E agora o Ancelotti, Bruno, chega na Copa do Mundo. Eu questionei o Mauro porque eu não acho ruim também. Eu não acho maravilhosa a passagem do Ancelotti, mas não acho ruim. Ele tem 63%, eu acho, de aproveitamento, né? Ele ganhou aí os 3 últimos jogos, o Panamá eu não considero. Eu nem considero. Ganhar Panamá no Maracanã. Mas Egito e Croácia, eu considero, né? 2 vitórias interessantes. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, eu passar para o Bruninho, que eu não queria passar. Então, pessoal, eu até deixei o Pilhado falar aí um pouquinho mais, porque agora o Bruninho vai falar, a treta já passou. Então, eles discutiram bastante aí sobre essa questão de Neymar na seleção, o que ele fez na seleção, o que ele não fez. Eu entendo o ponto dos dois. Foi uma treta, sim, de opiniões. Então,
Eles debateram opiniões ali no campo das ideias, o que um acha que o outro. Não teve nenhuma ofensa, eu deixei isso claro no começo do vídeo, para vocês não virem até aqui e dizer que eu enganei vocês. Então, eles foram fortes na discussão. O Mauro, você vê que tem hora que ele fica mesmo ali meio exasperado, o Pilhado também, as veias chegam a aparecer. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam, e qual lado você está, lado Pilhado ou lado Mauro César? Porque, assim, eu concordo muito com o Mauro, principalmente quando ele começa lá falando que Ancelotti não fez nada, mas pode fazer. Tem um time, não é o melhor time da Copa, vamos dizer que estaria ali entre os 4, 5 melhores. E pode ser campeão, mas não é a favorita. Não está nem entre as 3. Mas pode ser que aconteça. O time do Brasil tem jogadores bons. Se o time, durante a competição, engrenar, pode ser que seja. Mas até então eu também não acho o trabalho do Ancelotti bom. Não gosto do estilo de jogo dele. Na época eu falava que era para trazer o JJ, mas isso aí o nome pesou mais, mas o futebol jogado pelo JJ para mim é bem melhor. Ia dar certo na seleção também? Não sei, porque talvez ele não conseguisse implementar o esquema de jogo dele na seleção, que você tem pouco treinamento, você não tem o dia a dia ali, né? E o Ancelotti veio muito pelo nome, né? Pelos títulos, muito mais pelo peso do nome do que por filosofia de jogo, por estilo de jogo. E sobre o Neymar, eu concordo com os dois, porque eles estavam discordando, mas concordando, porque o Pilhado, ele falou, o Neymar, ele não fez muita coisa, realmente, ele não fez muita coisa, mas ele fez uma Copa de 14 razoável, até a lesão. Aí a de 18, eu acho que foi a Copa que... A de 18 foi ruim, e a de 22 ele vai razoavelmente bem, faz aquele gol que seria a classificação da seleção brasileira, mas aí a seleção brasileira, não sei porquê, o que o Tite arrumou, que quis botar todo mundo pro ataque, não sei porquê. E aí foi todo mundo pro ataque e tomou o gol, e o gol do Neymar foi um golaço. Se o Brasil não toma esse gol, o jogo não vai para os pênaltis, o Brasil ia se classificar para a semifinal. E aí o que poderia acontecer? Ninguém sabe. O cara poderia jogar, fazer outra bela jogada e trazer a Copa. Então ninguém sabe. Mas foi muito? Não foi muito. Pro tamanho que tem o Neymar no futebol mundial, é pouco. E aí eu concordo com o Mauro nesse aspecto. Só que o Mauro já é mais radical, né? E diz que não fez nada. Pô, não fez nada aí também já é muita coisa, né? Deu o azar na de 14 ali, no auge dele, na Copa de 2014 ali, e teve aquela lesão nas costas, né? Foi bastante triste. E aí não jogou o jogo da semifinal, né? Contra a Alemanha. O famigerado 7-1. Deixe seu comentário aí. Não vou falar muito não, porque o vídeo já tá longo. Aí eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam desse vídeo, desse debate, desse esquenta aí. Tá chegando a estreia da seleção. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí, deixando o like, se inscrevendo, ajudando o camarada aqui a crescer rumo aos 20 mil inscritos. É isso aí, pessoal. Valeu!